Técnica Legislativa número 2, eu sou Luiz Cláudio Santos. Pessoal, é uma alegria, uma satisfação estar novamente com vocês. Este é o nosso segundo vídeo sobre técnica legislativa de acordo com a Lei Complementar 95 de 1998. No primeiro vídeo, você lembra que nós falamos sobre o que é a técnica legislativa? Trouxemos a definição de dois doutrinadores, o Pinto Ferreira, que diz que é a arte de fazer as leis, e o Kildário Gonçalves, que vai dizer que é o modo correto de fazer as leis de forma a torná-las exequíveis e eficazes, ou o conjunto de diretrizes que devem ser seguidas para a construção do ordenamento jurídico. Já falei que essa definição para fins de prova de concurso não é tão relevante, mas é bom a gente saber, já sabemos, e aí a gente viu também que cada lei ela é estruturada com 3 partes básicas. Qualquer ato normativo terá essas 3 partes básicas. Vamos retomar então para relembrar isso aí? Então vem comigo. Olha aqui, a estrutura da lei, a parte preliminar, a parte normativa e a parte final. Lembra que eu pedi para você pegar uma folha de papel, fazer os 3 retângulos? Então tá aí essa imagem visual para ajudar a você recuperar essas informações. Muito bacana, né, gente? Essa revisão rápida do que a gente viu no vídeo anterior. E o que a gente vai falar agora nesse segundo vídeo? Nós vamos falar sobre o âmbito de aplicação da Lei Complementar 95. Já no primeiro vídeo, eu já antecipei para vocês que todas aquelas normas jurídicas que estão previstas no artigo 59 da Constituição, se você não lembra, são 7, lembra? Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Confere comigo na tela cada uma delas. Então olha aí, ó, as espécies normativas primárias, aquelas que são objeto do processo legislativo, estão previstas no artigo 59 da Constituição Federal, são as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Então, a Lei Complementar 95 de 98, as disposições previstas nela, a gente viu também que elas servem para a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. E aí é muito interessante, a gente pode pensar, mas aí uma resolução não é uma lei propriamente dita. Se aplica também? Se aplica, eu já antecipei para você na aula passada. Se aplica também uma medida provisória, porque a medida provisória ela tem força de lei, mas ela não é exatamente uma lei. Eu disse também para vocês que se aplica. Todas essas espécies normativas que estão no artigo 59 da Constituição vão ser elaboradas de acordo com os preceitos, as normas previstas na Lei Complementar 95 de 98, que trata da técnica legislativa. Só que a própria Lei Complementar, no seu artigo 1º, vai deixar claro qual é o seu objetivo, ela vai enunciar o seu objeto e o âmbito de aplicação das suas normas. Então, no artigo 1º vai dizer que a Lei Complementar ela dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, e no parágrafo único vai dizer que as disposições da lei complementar se aplicam também, ou se aplicam ainda. Por que vai dizer também e ainda? Porque a gente falou lá no caput, elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. E aí, para não gerar dúvida se seria apenas aplicável às leis no sentido estrito, ou se seriam aplicáveis as normas jurídicas no sentido amplo, o legislador, no parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 95, vai lá deixar claro qual é o âmbito de aplicação. Então, se aplicam também às medidas provisórias e aos demais atos normativos previstos no artigo 59 da Constituição Federal. Então, aquilo que está lá no artigo 59 da Constituição Federal, todas aquelas normas jurídicas, aquelas 7 normas primárias, todas elas devem ser elaboradas de acordo com os preceitos da Lei Complementar 95 de 98. Mas não para por aí, porque o artigo 1º ele ainda vai acrescentar e vai dizer assim, olha, bem como no que for aplicável, né? Deixa eu até olhar aqui, ó, bem como no que couber, né? No que for aplicável, no que couber, essas disposições da Lei Complementar vão se aplicar aos decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo. Então veja que a técnica legislativa ela não é para ser observada apenas pelos órgãos legislativos, né, no âmbito federal, Congresso Nacional, Câmara e Senado. Ela também, as disposições dessa norma, dessa lei complementar, também devem ser observadas no que couber, porque pode ser que nem tudo seja aplicável, no que couber
aos decretos expedidos pelo presidente da República e aos atos normativos, os atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo, como, por exemplo, uma portaria expedida por um Ministério do Poder Executivo Federal. Legal? Muito boa essa sacada. Então, olha, confere comigo aí, ó. Aplicação da Lei Complementar 95 de 98. Vai se aplicar às leis, então lá, a Lei Complementar dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Ok. Aí o legislador vai dizer, as disposições desta lei complementar aplicam-se ainda às medidas provisórias, que são expedidas pelo chefe do Poder Executivo, no âmbito federal, pelo presidente da República, e demais atos normativos previstos no artigo 59 da Constituição Federal. Então são todos aqueles que a gente viu, vai incluir a resolução, decreto legislativo, vai incluir emendas à Constituição Federal, vai incluir lei delegada, que é um tipo específico de lei que é elaborada pelo presidente da República após receber a autorização de delegação legislativa expedida pelo Congresso Nacional. Então, todas essas normas são aplicadas. Então, a gente está aí nessa construção daquilo que é feito, em princípio, pelo Poder Legislativo, mas já entrou aí as medidas provisórias, que é editada pelo chefe do Poder Executivo e depois submetida ao Congresso Nacional para o seu exame, a fim de que possa vir a ser convertida em uma lei e ganhar ali um caráter definitivo, tá? Porque a medida provisória é uma medida de caráter excepcional e provisório. Só vai se tornar definitiva se aprovada pelo Congresso Nacional. Então, ok. Aí vai acrescentar a lei, bem como aos decretos e demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo. Então, veja aqui, eu vou colocar aqui na tela, decretos e demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo. Então, o que está claro aqui? Lei Complementar 95 de 98 dispõe sobre técnica legislativa, traz um conjunto de disposições, um conjunto de normas para a construção do ordenamento jurídico, nos dizeres aí do Kildare Carvalho, e vai ser aplicado no que couber também a atos normativos expedidos pelo Poder Executivo. Um decreto expedido pelo Presidente da República, eu vou já mostrar para você um decreto, né, a versão dele no Diário Oficial, e também uma portaria de um ministério, eu também vou exibir isso aí para você. Então, legal, isso ajuda você numa prova? Com certeza, porque cai questão de prova e a gente vai ver isso como é que funciona. Veja comigo, olha só, questão de prova, a VUNESP 2019, para procurador jurídico da Câmara Municipal de Horlândia, diz: a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis obedecerão ao disposto na Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, que estabelece o seguinte. Vamos para as alternativas. A. As disposições dessa lei não se aplicam às medidas provisórias. Falso. Eu acabei de explicar para vocês que as disposições da Lei Complementar se aplicam ainda às medidas provisórias e aos demais atos normativos previstos no artigo 59 da Constituição Federal, bem como, no que couber, aos decretos e aos atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo. Então, essa afirmativa está incorreta. Vamos ver uma outra afirmativa? B. As leis deverão ser estruturadas em 3 partes básicas: epígrafe, ementa e preâmbulo. Lembra que na aula anterior a gente viu, e no início dessa aula eu já revisei, as 3 partes básicas de qualquer lei é parte preliminar, que inclui a epígrafe, que inclui a ementa, que inclui o preâmbulo, mas o nome é parte preliminar. Então, parte preliminar, parte normativa e parte final. Então, o que a questão colocou foram elementos que compõem a parte preliminar. Então, ela está errada, porque a estrutura básica dos atos normativos são parte preliminar, parte normativa e parte final. Vamos para um próximo item? C. A lei poderá conter matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão, desde que especificada no preâmbulo. Olha, a gente não conversou sobre isso ainda, então eu vou explicar numa aula futura. Essa afirmativa está incorreta. O preâmbulo, ele tem uma finalidade completamente diferente do que está aí proposto na questão, tá? Mas eu explico isso para vocês futuramente. Vamos ver a alternativa D. Os decretos e os demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo não precisam atender ao disposto na Lei Complementar. Errado.
Eu acabei de mostrar para vocês que as disposições da lei complementar se aplicam às leis e ainda às medidas provisórias e demais atos normativos previstos no artigo 59 da Constituição Federal. Vamos relembrar? Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. E bem como, no que couber, aos decretos e aos atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo. Então a alternativa D também está correta. Percebeu que tudo que a gente estudou aqui nessa aula número 2, você já conseguiu eliminar 3 questões, 3 itens, 3 afirmativas desta questão da VUNESP de 2019? Muito bacana isso, né? Vamos ver então a última alternativa. O preâmbulo serve para indicar o órgão ou a instituição competente para a prática do ato e sua base legal. Tá aí. O preâmbulo serve exatamente para isso. Essa é a resposta da questão. Eu vou explicar sobre o preâmbulo mais na frente, eu vou mostrar, eu vou trazer detalhes, mas por enquanto, o que foi importante aqui? A gente entender, já revisando, aula 1, quais são as partes básicas de uma lei? Parte preliminar, parte normativa e parte final. Caiu nessa questão também, ajudou a acertar aquela questão da aula anterior e aqui ajudou a eliminar um item dessa questão de múltipla escolha. Vimos também que o campo de aplicação, o âmbito de aplicação da Lei Complementar 95 de 98, prevista no seu artigo 1º, inclui as leis, as medidas provisórias, os demais atos normativos previstos no artigo 59 da Constituição Federal e, bem como, no que couber, os decretos e os atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo. Que barato, né, gente? E assim a gente fecha essa questão, o gabarito dessa questão. A alternativa e a gente vai avançando com muita leveza, com muita tranquilidade, com muita motivação, com muita satisfação de estar aqui com você estudando esses assuntos, para que você aprenda pouco a pouco, ganhe confiança e vá com tudo, apaixonado pelo legislativo, pela técnica legislativa, para gabaritar a sua prova. Quero já deixar uma dica muito legal aqui, Você que vai fazer concurso para as casas legislativas, quando se pedir técnica legislativa, pedir lei complementar, em geral as questões vão estar focadas nas regras da Lei Complementar 95. Você não precisa necessariamente saber redigir uma norma jurídica de acordo com a técnica legislativa. Por quê? Isso vai ser cobrado para concursos de alto nível, como consultor legislativo da Câmara, do Senado, ou de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara Municipal, porque esses profissionais precisarão de fato redigir. Então eles vão ter que conciliar as normas da lei complementar com a qualidade do conhecimento da língua portuguesa, a norma culta da língua, fazer a junção desses conhecimentos para redigir. E aí precisa saber em detalhes ali como é que é construído um inciso, mas para você, em geral, o que a gente vai estudar aqui na lei complementar vai ser o suficiente, é o que tem sido cobrado na prova, o que vai dar condição de você gabaritar, conquistar a sua vaga e viver uma carreira legislativa aí muito exitosa. Espero você. Deixe seu comentário aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Deixa eu voltar, né? Porque eu falei que até o próximo vídeo, mas eu disse que eu ia mostrar um decreto e uma portaria e eu acabei não fazendo isso. Então deixa eu mostrar aqui para você agora rapidamente. Vem cá, vem comigo. Olha só, um decreto do Poder Executivo, tá aqui a epígrafe desse decreto, aparece aí o tipo da norma, o número 10.530 e a data, né, que inclui aqui principalmente o ano, 2020, que é o que a lei complementar exige. Então nós temos neste decreto aí a parte preliminar deste decreto, ela está colocada aí, veja que esta vai ser aqui a parte preliminar, esse decreto ele tem apenas 2 artigos, então a parte normativa está aqui no artigo 1º, normalmente o artigo 1º faz parte da parte preliminar, a gente vai também aprender isso lá na frente, mas aqui o artigo 1º já é a parte normativa do decreto. E aqui o artigo 2º, que traz aqui a cláusula de vigência, né? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e aqui as informações finais que compõem a parte final do decreto. Vamos ver uma portaria do Executivo? Olha só, temos aqui também no Diário Oficial da União uma portaria ministerial. Então temos aqui a epígrafe com o número da portaria e a data da sua promulgação. Essa portaria, a mesma coisa, ela tem a sua parte preliminar aí, todo esse conjunto aqui é a parte preliminar dessa portaria. Veja que o artigo 1º aqui, ele faz parte da parte preliminar. E aí depois nós entramos aqui, capítulo 1, artigo 2º, ou seja, artigo 3º, vão vir alguns artigos, que é a parte normativa. Veja que essa portaria ela é um tanto extensa aqui,
né, comparado com aquele decreto, tem bastante conteúdo dessa parte normativa. Vamos aqui acelerar para a gente aqui para o final. Então vimos aí vários artigos, artigo 54, e aqui, ó, artigo disposições finais, artigo 55, artigo 56, 57, 58, e aqui ministro Paulo Guedes aí que está assinando essa portaria. Então temos aí que tanto a portaria quanto o decreto executivo, eles estão obedecendo ali, lembra, no que couber, as normas previstas na Lei Complementar 95 de 98. Agora sim, a gente finaliza esse vídeo, deixe seu comentário aqui e se gostou, compartilhe com seus amigos. Será um prazer ter mais pessoas aqui neste canal aprendendo sobre este assunto que eu gosto bastante. Um abraço.